Olá! Iniciamos a sexta aula do curso Educação do Espírito. E nesta videoaula nós vamos conversar sobre a pedagogia espírita, a educação espírita e a didática espírita. Naturalmente, fazendo um resumo sobre cada tema e um resumo o mais objetivo possível. Mas tenha calma, porque nós vamos indicar bibliografia, onde você poderá aprofundar o seu conhecimento. E vamos iniciar pela pedagogia espírita. Mas, primeiramente, temos que entender o que seja pedagogia. A palavra pode ser bonita, mas se não soubermos o seu significado, não adianta. Vamos tentar aqui dar uma definição a mais simples e objetiva possível, porque não é nosso objetivo fazer aqui um curso sobre pedagogia. Então, pedagogia nós podemos definir como sendo a teoria ou ciência da educação e do ensino. Ou seja, pedagogia é o conjunto de doutrinas, princípios e métodos de educação que tendem a alcançar um objetivo prático. Da pedagogia, nós vamos ter uma filosofia da educação. E da filosofia da educação, nós teremos a educação propriamente dita. Então, pedagogia é a teoria ou ciência da educação, é o conjunto das doutrinas, princípios e dos métodos ligados à educação e ao ensino. Bem, será que nós temos uma pedagogia espírita? Será que podemos falar da existência de uma pedagogia espírita? Bem, vamos trazer para nós o professor José Herculano Pires, que já compareceu aqui no curso e ainda vai comparecer outras vezes, porque José Herculano Pires lançou, na década de 1970, a revista Educação Espírita. E depois o conteúdo dessa revista foi, então, enfeixado no livro Pedagogia Espírita, trazendo, então, os seus escritos a respeito. E é de Herculano Pires a seguinte fala, abrindo aspas: as diferenciações culturais são inevitáveis no desenvolvimento das várias culturas. E quanto maior a expansão da cultura, tanto maior será o número de diferenciações que podem ocorrer. Por outro lado, a evolução da cultura espírita poderá e deverá mesmo abrir novas perspectivas educacionais. Existe a pedagogia espírita na própria estrutura da doutrina, mas qualquer sistematização que fizermos não será a pedagogia espírita, mas uma pedagogia espírita sujeita a revisões futuras. Fechando aspas. Então, na estrutura do Espiritismo, que é uma filosofia, nós temos a pedagogia espírita. Mas sistematizar essa pedagogia, ou seja, mostrar então os seus princípios, a sua metodologia, a sua aplicação ao ensino, vai constituir uma pedagogia espírita, porque será elaborada por nós, os seres humanos, com um determinado entendimento. Claro que podem surgir várias pedagogias espíritas, embora a base seja a mesma. E precisamos compreender bem isso, porque o espiritismo é único. Não existe mais de um espiritismo. Suas bases, ou seja, seus princípios doutrinários,
são inamovíveis. Mas as interpretações humanas, dentro de um contexto cultural, podem divergir, podem ser diferentes. Então, nós podemos elaborar uma pedagogia espírita de um determinado ponto de vista e com as influências culturais que sofremos aqui no nosso grupo, e outro grupo poderá, dentro do seu contexto, formular uma outra maneira de entender e aplicar a pedagogia espírita. Mas seremos todos espíritas e estaremos trabalhando a pedagogia espírita. Então ela existe porque existe uma filosofia espírita que diz que a vida é imortal, que a morte não existe, que fala da existência da dimensão espiritual da vida, que abrange a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados e assim por diante. Com tudo isso, nós podemos perceber que o Espiritismo, ou doutrina espírita, nos oferta, sim, um novo modelo educacional, uma nova educação, que é essa educação espiritualista, transcendental, com base na ciência do espírito. Mas nós dissemos que quando temos uma pedagogia, nós vamos ter uma educação. Bem, se temos a pedagogia espírita, nós vamos ter a educação espírita. Lembrando que a pedagogia é a ciência da educação, ela que estuda tudo que é ligado à educação. Então, os estudos sobre a filosofia, a metodologia, a didática, o processo ensino-aprendizagem, etc., tudo isso pertence à pedagogia. A educação é propriamente dita a prática da ciência pedagógica. Para entendermos então a educação espírita, ou se você preferir, a educação na visão do espiritismo, nós vamos passar a palavra então a alguns educadores espíritas. E não poderíamos deixar de iniciar por Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, quando ele nos diz: há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Como vemos aqui, Allan Kardec conceitua o que seja educação, e nos chamando a atenção que ele não está falando da educação intelectual, a educação que acumula conhecimentos, a educação que dá formação técnico-profissional. Ele está falando da educação moral, que é a arte de formar o caráter, é o conjunto dos hábitos que o espírito adquire para a sua vida. Vamos continuar esse nosso entendimento sobre a educação espírita, passando a palavra a Deolindo Amorim, esse grande jornalista, educador e que foi fundador e presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Diz o nosso Deolindo Amorim: e afinal, que é a educação segundo a doutrina espírita? Não é apenas instruir, não é simplesmente incutir hábitos externos, é transformar o homem, dando-lhe uma concepção de vida fundamentada na supremacia do espírito e dos valores morais. A educação
segundo a filosofia do Espiritismo, deve atender às necessidades materiais, às exigências do meio, às leis da natureza, às repercussões da cultura, mas deve, além de tudo isso, interessar-se pelo lado espiritual da vida. Então, Deolindo Amorim nos dizendo que a educação espírita deve trabalhar a transformação do espírito. E essa transformação, esse trabalho, deve ser feito levando em consideração o lado espiritual da vida. Mas vamos agora passar a palavra ao educador espírita Walter Oliveira Alves, que nos deixou um legado muito importante de livros e realizações, e que foi professor na Faculdade de Pedagogia. Walter Oliveira Alves nos diz: no dealbar do terceiro milênio, onde os prenúncios de uma nova era se fazem sentir por toda parte, clareando os recantos obscuros do planeta, tanto na ciência, na filosofia e na religião, a educação assume caráter da mais alta importância como mola propulsora de todo o progresso humano. Não nos referimos à educação apenas no seu aspecto intelectual, mas à educação que atinge o sentimento, que eleva, que aprimora, que auxilia a evolução do espírito. Esta educação, a verdadeira educação, a educação por excelência, é a educação que olha o homem como ser integral, como espírito eterno, criado para a perfeição. É a educação do espírito. Essas palavras de Walter Oliveira Alves não precisam nem ser comentadas, não é mesmo? Elas são tão incisivas, tão profundas, escritas com tanto ardor, com tanto sentimento, que na verdade nós temos que parar para relê-las e senti-las. Quando Walter Oliveira Alves nos lança para o campo, então, da educação do espírito, que estamos justamente trabalhando aqui no nosso curso. Mas vamos trazer agora uma educadora espírita, Dora Encontre, especialista em Pestalozzi e que nos entrega também várias obras ligadas à educação e fundadora da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Diz então Dora Encontre: educar, assim, tanto para os fins da existência presente, quanto para as nossas metas eternas, deve ser uma ação que desperte de maneira equilibrada e integrada todas as forças da alma. A educação deve se dirigir ao sentimento e à inteligência. Deve formar pessoas saudáveis da alma e do corpo. Então, essas são as palavras da professora Dora Encontre, nos lembrando aqui desse grande trabalho que temos que fazer em equilibrar o desenvolvimento da inteligência e do sentimento, levando em consideração não apenas os aspectos biológicos da reencarnação, mas a nossa realidade como almas imortais. Assim, então, vimos com esses educadores espíritas o que é a educação espírita. Mas não basta compreendermos a pedagogia espírita e a educação espírita. Precisamos deitar o nosso olhar também sobre a didática. Existe uma didática espírita? Quem vai nos responder, primeiramente, é José Herculano Pires,
Acompanhe o seu texto aí na tela. A didática é hoje entendida como a arte de ensinar. Em grego, ensinar e instruir se diz didasko. Didaskalos é o mestre, didaxis, a lição. Jesus criou a didática naturalista, que se funda nas leis naturais e dela se serve para o ensino espontâneo. Todas as suas lições eram dadas em termos comparativos, sem artifícios, com simplicidade e naturalidade. A pedagogia filantrópica de Pestalozzi é o ensino a serviço da caridade e sua didática é a do amor. Por isso, a didática de Kardec seguirá a mesma linha naturalista da didática de Jesus, empregando a linguagem da simplicidade e os métodos naturais da razão e da intuição. Podemos ver em todas as obras de Kardec a constante sucessão de dois elementos dinâmicos de sua didática: a observação e o ensino. Por isso definiu o Espiritismo como ciência de observação e doutrina filosófica. Então vemos aqui com Herculano Pires que existe sim uma didática espírita. Como Jesus teve a sua didática, Pestalozzi a sua didática e, naturalmente, o Espiritismo possui também a sua didática. Mas continua agora este estudo sobre didática espírita com a palavra do próprio Allan Kardec, lá em O Livro dos Espíritos, quando ele nos diz: quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, ou seja, os espíritos, da mesma maneira como se endireitam as plantas, que se faça pela moral, tanto quanto se faz pela inteligência, e ver-se-á que, se há naturezas refratárias, há também, em maior número do que se pensa, as que requerem apenas boa cultura para darem bons frutos. Então, o próprio Allan Kardec, como grande educador que era, nos indicando então que precisamos trabalhar a didática para realizar a formação moral da alma imortal. Vamos agora, então, encerrando, passar a palavra ao professor, educador, escritor e palestrante Lidiênio Barreto de Menezes, que nos diz o seguinte: e é exatamente quando fala ao povo que Jesus se revela o mestre por excelência. Utiliza o recurso de pequenas histórias como forma de transmitir mensagens aos outros. Por isso, Jesus falava ao povo através de parábolas, para que uma ideia que parecia complicada pudesse tornar-se mais fácil de ser entendida, pois ela era expressa através de um exemplo ou de uma comparação. Eram situações vivenciadas pelos judeus. Representavam suas aspirações imediatas, nas quais Jesus acrescentava o ensino moral. Não esperava situações, nem locais especiais para transmitir seus ensinamentos. Aproveitava o momento e suas salas de aula foram a casa de Simão Pedro, o barco de pesca, a praça pública e a montanha, de onde transmitiu o mais belo de seus ensinamentos, o Sermão do Monte. E aqui vemos com Lidiênio Barreto de Menezes que a didática de Jesus era uma didática natural,
que é a mesma proposta do Espiritismo. Agora, na bibliografia, nós vamos deixar para você os livros destes educadores espíritas que citamos nesta videoaula, onde ficamos conhecendo a pedagogia espírita, a educação espírita e a didática espírita, provocando você para repensar o que você está fazendo no centro espírita, no desenvolvimento da evangelização espírita ou educação espírita, e o que pode ser transportado também para o processo educacional na família e na escola. Pense, reflita, volte a este vídeo para rever os conceitos que aqui apresentamos, utilizando diversos autores e não apenas Allan Kardec. Este é o nosso convite. Mas chegamos ao final desta videoaula, porque deixamos aqui o convite para que você continue realizando o curso Educação do Espírito. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, receba meu abraço e até a próxima videoaula do nosso curso Educação do Espírito.